Olá, como vai você? Final de ano chegando, vem aí as festas e grande parte das comunidades terapêuticas estão liberando os seus acolhidos para passar esse momento com a família. Entretanto, muitas famílias estão entrando em contato comigo, muitas famílias estão me perguntando: e aí, Paulo, o que que você acha do fulano de tal estar aqui em casa? Qual é a sua opinião em relação à vinda dele para cá? Enfim, com base nessas perguntas, com base nesses questionamentos, eu quero trazer uma reflexão. Quando eu falo que eu quero trazer uma reflexão, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre trago o foco para você. Embora você, como familiar, tenha uma extrema preocupação em relação ao seu familiar dependente químico, mas eu sempre trago para você, porque os teus comportamentos, as tuas atitudes, você sim pode mudar, mas o comportamento e a atitude do outro, quase nunca. Então, com base nisso, eu quero trazer aqui alguns conceitos dos quais eu considero extremamente importante, que diz respeito aos fatores de riscos e os fatores de proteção familiar, ou seja, quando que a família é fator de risco e quando que determinados comportamentos e atitudes familiares fazem parte do fator de proteção. Pois bem, gente, o primeiro fator de risco, que eu acredito que é bastante importante, é a não manutenção dos repertórios adquiridos na comunidade terapêutica. O que é isso no prático? Na comunidade terapêutica, na clínica, no centro de reabilitação, enfim, aonde ele está internado, ele aprende ou desenvolve determinados repertórios. Quando eu digo repertórios, eu me refiro a atitudes e comportamentos que denunciam uma habilidade social, como organizar o seu armário, higienizar ali o seu ambiente, organizar aquilo que é dele, né? Como quarto, armário, roupário, enfim, aquilo que é dele. Ajudar a lavar a louça, a organizar a casa, enfim, sentir-se pertencente daquela casa, daquele ambiente, sentir-se fazendo parte daquele local. Esses são repertórios adquiridos no tratamento, porém, muitas das vezes, quando o acolhido, quando o dependente químico ele chega em casa, ele não coloca esses repertórios em prática e a família não provoca, a família não incentiva ele para que ele mantenha esses repertórios. Inclusive, eu sempre trago, né, a lembrança, algo que ocorreu algum tempo atrás, que eu achei bastante interessante, que quando o dependente químico que estava em tratamento conosco, ele foi para casa para passar um final de semana, como ele aprendeu a comer todos juntos na mesma mesa, como ele aprendeu que após as refeições é interessante que ele ajude a lavar a louça, a organizar a mesa, a tirar a mesa, enfim, isso foi um aprendizado que ele teve na comunidade terapêutica. Quando ele chegou em casa, após o almoço, ele levantou, né, ele terminou de almoçar, ficaram ali conversando um pouquinho, enfim, ele levantou e começou a tirar a mesa dizendo que iria lavar louça. Nesse exato momento, a esposa dele falou: não, 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 não precisa não, isso é coisa de mulher. Não precisa ir lá lavar a louça, fique sentado aí no sofá, deixa que eu lavo. Essa atitude dessa esposa, que eu sempre trago a lembrança, eu creio que é muito inadequada, porque foi um repertório aprendido e ele queria, obviamente, dar manutenção, continuar agindo da mesma maneira que ele agia ou age lá na comunidade terapêutica. Entretanto, a esposa interrompeu o praticar desse novo repertório. Entre outros, que neste momento eu não me recordo, mas o que eu quero dizer é que os repertórios adquiridos na internação, ele precisa colocar em prática quando ele chegar em casa. E uma família que é fator de proteção incentiva ele, contribui com palavras, contribui com até com exemplos ali para que ele dê continuidade. E a família, que é fator de risco, é como essa esposa, por exemplo, que não permitiu que ele desse continuidade, que ele viesse a fazer aquilo que ele aprendeu ou desenvolveu lá na internação. Então, o primeiro fator de risco que eu acredito existir em algumas famílias, obviamente que não é em todas, né? Nessas famílias que são
disfuncionais é o não permitir que ele dê continuidade ou continue desenvolvendo ali o seu repertório aprendido na comunidade terapêutica, ok? Eu quero pensar em outro fator de risco que diz respeito à família que é tóxica. A família tóxica é aquela família no qual provoca um desconforto coletivo. É aquele pai, aquela esposa, da qual faz questão de trazer coisas do passado, é aquela pessoa que a todo momento tende mais a criticar do que a elogiar, né? Onde o dependente químico em casa faz alguma coisa, arruma uma porta, por exemplo, no horário vago, conserta pequenas coisas em casa, né? Uma tomada, um foco, um encanamento, enfim, faz alguma atividade ali e a família tóxica, ao invés de elogiar, critica. E ao ponto de dizer, cara, não faz mais que a obrigação, né? Poxa, até que enfim está fazendo alguma coisa útil. Esse tipo de família, ela gera uma toxicidade nas relações. E, infelizmente, esse tipo de família, ao invés de incentivar o bem-estar, acaba incentivando ali um provável conflito entre as pessoas que ali estão. E essas pessoas tóxicas é aquele tipo de pessoa também que só a presença dela já transmite uma certa negatividade, já transmite um certo pessimismo. Esse pessimismo vem em palavras, vem em discursos. Esse pessimismo ele surge a todo momento ali trazendo uma mensagem subliminar, mensagem essa que diz respeito a coisas negativas, a coisas das quais não são produtivas e inclusive não são motivadoras. Muito pelo contrário, são desmotivadoras. Então, uma família fator de risco é aquela família que transmite uma negatividade, transmite um pessimismo, transmite algo que realmente, ao invés de incentivar, de motivar, gera um desânimo, gera aí uma crítica destrutiva. Essa também, infelizmente, é uma família fator de risco. Óbvio que o fator de proteção é o contrário. É tudo isso de forma antônima do que eu acabei de dizer. É uma família incentivadora, uma família que traz uma fala de otimismo, uma fala, claro, dentro de uma realidade, obviamente, mas uma fala que diz respeito a coisas positivas, motivadoras, coisas legais a ser compartilhadas, né? Assuntos futurísticos, assuntos dos quais faz sentido incentivar a continuar vivo, continuar vivendo, melhor dizendo. Esse é o diferencial do que diz respeito a fator de proteção em relação à família fator de risco. Pois bem, mais um fator de risco familiar é aquela família onde existe um discurso X do pai e um discurso Y da mãe. Um discurso X da esposa e um discurso Y lá no caso da mãe. Ou seja, é quando a família não fala a mesma língua. É quando no caso a mãe, diz uma coisa, o pai diz uma outra coisa completamente diferente, onde um desaprova o outro, aonde um traz um conceito e o outro discorda na frente do dependente químico, na frente do adicto. E existe aí um fenômeno aí dentro da adicção no dependente químico que ele vai sempre escolher aquele que mais lhe convém. Ele sempre vai ouvir mais a opinião daquela pessoa que fala coisas que trazem para ele um ganho secundário. Então, por exemplo, se a esposa diz algo no sentido de confrontá-lo, no sentido de trazer ali alguma realidade para ele, a tendência é ele sair dali e ir para a casa da mãe, trazendo um discurso, trazendo uma fala sedutora, uma fala manipulativa, porque existe essa tendência de distorcer o que é falado, e leva esse conteúdo para a mãe, e a mãe começa a passar a mão na cabeça, começa a dizer de forma contrária
daquela da qual a esposa disse, do qual a esposa se posicionou. E começa a ter esses choques, sabe? Onde um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Dentro de casa, entre o pai e a mãe, a mesma coisa. Quando o pai se posiciona de uma forma, geralmente, não é regra, onde o pai se posiciona de uma maneira mais rígida, mais limitante, de uma maneira mais firme, a mãe, de forma ao contrário, se posiciona de uma maneira mais facilitadora, de uma forma mais branda, de uma maneira, como a gente diz, passando pano no adicto, no dependente químico. Isso é um fator de risco muito grande, gigantesco. Esse fator de risco do qual eu acabei de citar, ele acontece muito dentro de uma família disfuncional. Porque dentro dessa família disfuncional é muito quebrado as hierarquias, ali há muitas inversões de papéis, onde um tem uma responsabilidade, o outro tem outra, e essas responsabilidades que cada um tem é inversa. Onde um é de um jeito, o outro é do outro, o outro se comporta de uma maneira inadequada e assim sucessivamente. E o que eu quero trazer para pensar é exatamente isso, que uma família que tem conteúdos, né, assuntos que são fatores de risco, deve converter para fatores de proteção, aonde todos passem a falar a mesma língua, aonde um disse sim, todos digam sim para ele, né? Aonde um diz não, todos dizem não. Se tiver alguma discordância, se tiver alguma incoerência, converse depois, falando agora especificamente assim de pai e mãe, né? Conversam depois o pai e a mãe reservadamente, né? Longe dele, e depois venham com uma decisão, porém decisão essa que fique clara, que ambos estão falando a mesma língua, estão dizendo a mesma coisa, ok? Um outro fator de risco, esse eu gosto muito, é um fator de risco que eu poderia intitular, assim, se pudéssemos colocar um rótulo, colocaríamos o rótulo, colocaria uma frase que seria como se fosse um rótulo da família fator de risco. Que frase que é essa? Faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Existem muitas famílias que dizem, cara, não vai beber, você não deve beber, não vai tomar nenhuma champanhe. Porém, olha, do lado ele está lá, né? A família está lá tomando e bebendo, né? A família se posiciona de uma maneira para com ele, porém é perceptível ali nas relações, no lugar que a pessoa, no caso a família, se comporta de uma maneira diferente. Usei esse exemplo. Inúmeras vezes a gente ouve isso, que, cara, você não vai fumar. Aí olha ali o pai fumando, a mãe fumando, abre a geladeira, tá cheia de cerveja, olha ali no ambiente, o ambiente está extremamente intoxicante, por assim se dizer. E aí vem aquele discurso, eu não sou alcoólatra, eu não sou dependente químico, eu posso, você não pode, ok. Respeitavelmente, lógico, né? Quem é doente, quem tem o transtorno que deve ter os cuidados aí no que diz respeito à prevenção de recaída, ter os cuidados aí em relação a não usar, é a pessoa dependente química. Entretanto, estamos falando de qualidade de vida. Estamos falando de mudança de estilo de vida. E se o dependente químico está buscando essa mudança de estilo de vida, ele está buscando deixar de ser quem era no que diz respeito a comportamento, atitudes, pensamentos, enfim, aí ele vem para casa e encontra o mesmo clima, o mesmo ambiente, inclusive um ambiente que lembra mais um boteco, lembra mais um barzão. Gente, é um agente reforçador muito negativo. É um fator de risco gigantesco, eu acredito dessa forma. Então, pensando em mudança de estilo de vida do dependente químico, podemos pensar também mudança de estilo de vida da família toda, de todos da família, né? Então, se ele chega em casa e tem um ambiente ali toxicante, vamos assim dizer, né? Usando esse termo, é muito difícil que ele não venha se contagiar com essa toxicidade ali familiar, né? Onde ele venha ter força para dizer não, aonde ali junto todos estão bebendo, todos estão fumando, nesse caso cigarro, mas não deixa de ser uma droga,
estão ali usando cigarro e ele está ali, sentado no sofá, ou sentado ali próximo, extremamente desconfortável, e ele mesmo usa esse discurso de que não, vocês podem usar, não tem problema, não mudem a vida de vocês por causa de mim, vocês não devem mudar por conta de mim, etc, etc. Mas nós entendemos, de acordo com o fenômeno do gatilho da memória, que ali ele pode resistir. Ali ele pode ser firme e não, inclusive, nem sentir vontades de consumo ali, naquele momento. Até porque está protegido ali, entre aspas, com os familiares, está ali junto de pessoas. Porém, momentos depois, ou até mesmo dias depois, pode acontecer o tal do gatilho da memória. Vir a lembrança, a sensação boa, a sensação euforizante que era naquele momento, e essa sensação boa vai dar de encontro com a sensação ruim que ele pode estar vivendo aí, de repente, no próprio internamento, ao retorno das festas, estando ali de boa, no pátio, no momento sentado, ou até mesmo antes de dormir, deitado em sua cama, e vem a memória, vem à mente aquela sensação gostosa que ele teve lá naquele momento. E aí, quando há esse gatilho da memória, que nada mais é do que essas lembranças relâmpagos que aparecem, elas dão de encontro com um momento desconfortável que ele pode estar vivenciando. E aí ele vai colocar na balança, poxa, lá era super bacana. Lá eu senti aquela euforia. E aqui eu tô nessa deprê, nessa questão fechada, nessa questão. Gente, é óbvio que aquilo lá é bem melhor. E aí ele começa a se instigar, ele começa a ficar instigado a sair do internamento para ir vivenciar aquele clima gostoso, aquele clima que para ele é satisfatório. Isso é o tal do gatilho da memória. Entretanto, voltando a falar sobre a questão da família fator de risco, é aquela família que vivencia um ambiente do qual aquele ambiente pode gerar nele muitas gatilhos da memória. Então, gente, fator de risco é importante fazer não valer aquela frase que diz, né, que eu acabei de repetir, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu digo para você não usar, porém eu posso usar, eu posso curtir, eu posso fazer. Esse é um fator de risco muito, eu creio que é um fator de risco muito comprometedor. Ok? Beleza? Tá aí algumas dicas para que quando ele volte para casa, esses fatores de risco não acabem sendo riscos verdadeiros para uma recaída, né? Que fator de risco nada mais é do que coisas, pessoas, ambientes que, entre aspas, empurra ele para uma provável recaída. Beleza, gente? Tá dado o recado. Um forte abraço a todos, Deus abençoe. Até uma próxima vez, se Deus quiser.